que é uma PL que prejudica especificamente as mulheres, as meninas, né? Adolescentes, crianças e adolescentes. Mas que a gente também considera que todas as pessoas que se gestam são capazes de são atingidas, né, por essa PL. Então é isso, eu deixo a palavra para vocês agora. Pode começar. Muita alegria estar aqui, sabendo que a universidade mesmo em Greve consiga esses espaços tão importantes para estar acompanhando o que acontece no país e que tenha estudantes e bom estar aqui, que eu estudei aqui também na Federal, então traz bons recordes, lembranças e também com a Aline já por tantos anos saíram tantas coisas que a gente compartilhou no Mix, porque eu já sou uma antiga, então por aí a gente vai circulando. Eu vou dizer algumas coisas, mas desde a perspectiva de católicas pelo direito de decidir. Não? Eu sei que aqui minhas colegas vão colocar outros aspectos que também são importantes, eu deixo para elas. Então, eu queria, não sei se todo mundo aqui conhece que é Católicas pelo Direito de Decidir, se alguém não sabe o que é, ou se todos conhecem o que é. Levante a mão quem sabe que é Católicas pelo Direito de Decidir. Então, vou dar uma breve explicação, por favor. Então, eu acho que desde os anos 70, se iniciou uma mobilização de teólogas católicas nos Estados Unidos, que se chama as Catholics of Free Choice, porque estavam tramitando no Congresso Nacional, no Congresso lá dos Estados Unidos, projetos de lei sobre aborto, né? E era chamativa a questão de que os argumentos que os políticos, homens geralmente davam, eram precisamente religiosos, não de Bíblia, religiosos. Então, tinha teólogas que diziam, não, mas isso não é assim, não é tão assim. Aí começou todo esse movimento, isso foi crescendo, não vou contar toda a história, mas hoje temos católicas pelo direito de decidir no México, na Argentina, em Peru, em Colômbia, em América Central, em Nicaragua, em El Salvador, e hay uma rede latino-americana de católicas pelo direito de decidir, porque houve uma reflexão de dizer, não, um momento, esse movimento tem que vigorar em onde? Então, no continente de Sul-América, nas Américas, que são os continentes mais católicos, não? Os argumentos eram de ser momentos super católicos. E por que o nome de católicas e não de cristãs? Porque há muitas também evangélicas que comungam com nossas ideias, porque o Vaticano, não? Que está em Roma, você sabe, o Império Romano, tudo, então, é a única religião que tem assento nas Nações Unidas, que ele é como se fosse um Estado, né? A religião é a instituição que manda para muitos congressos ou para muitos estados a nível mundial suas propostas relativas a que não votem a favor do casamento gay, que não votem que está proibido, não sei o quê, que colocam encíclicas em todo o poder que tem, informações de como deve ser as leis nos diferentes países relativas principalmente a lo relativo a, vamos dizer, direitos sexuais, a sexualidade, a direitos reprodutivos. Então, nós tivemos, quando a gente começou Católicas no Brasil, nos anos 90,
aí dizíamos, nós estamos trabalhando com de outras religiões também, não? Todo esse trabalho, dizíamos, não, chamemos-nos cristãs pelo direito de decidir. Então, com essa reflexão, dizia, não, estrategicamente, politicamente, é melhor chamar-nos católicas. E por isso a gente se chama católicas pelo direito de decidir, mas trabalhamos em articulação com as outras igrejas e tudo isso. Então, católicas aqui no Brasil, está já levamos 30 anos também, quase como Nix, 30 anos, e aí ativistas em vários estados de todo o Brasil, não? Aqui em Santa Catarina não temos um núcleo, está se formando. Então, principalmente motivadas para tirar, vamos dizer assim, por lo menos um pouquinho de culpa, do peso da culpa que as mulheres têm, mulheres de fé, que têm, se fazem, se executam seus direitos, se realizam seus direitos sobre sua sexualidade, se fazem um planejamento familiar, se tirar um pouquinho dessa culpa. Eu sempre me lembro que eu estava em Belém do Pará, lá em uma ilha de Marudá, e tinha uma mulher, estávamos em uma reunião de mulheres, e uma mulher que estava chorando muito, porque ela tinha feito laqueadura, porque já tinha como 8 filhos, já não podia ter mais filhos, e a catequista tinha dito para ela, não? Porque isso é bem no interior, então a catequista que vinha dos padres e tal, tinha dito para ela que cada vez que ela estava impedindo o nascimento de uma criança, ela estava cometendo um pecado mortal, não? Gravíssimo, não deixava fluir a vida. Aí então uma senhora já de idade lhe disse, Margarita, tranquila, isso não ligue para isso que disse a catequista, porque, olha, quienes falam essas coisas são esses que ficam lá em Roma, o Papa e não sei o que, todos homens que não sabem nada da vida das mulheres, nada, nem entendem o que é o que passa aqui, se eu tenho 8 filhos, nada. Isso, e Deus se sabe, Ele nos ama, Ele sabe que nós não podemos ter mais filhos. Tranquila, não. De aí para frente, bom, são coisas assim que a gente diz que vale a pena trabalhar, não? Porque a gente não imagina no meio do povo como há crenças e coisas que culpabilizam a todas as mulheres. Então, quando vou ir ao PL20, não? Tempo. Posso fazer só um comentário sobre o que você falou? Sim. É porque isso da culpa é bem presente no curta, né, que a gente assistiu. É uma coisa que a gente percebe nos olhares, no peso que ela carrega, no ambiente que ela se coloca ali para realizar o aborto, né? Então... E ela sozinha, não? E a solidão, porque como que as mulheres abortam? Sozinhas, não? Assim como essa mulher lá, não? Sim. Então, essa solidão é muito, muito forte. Mas então, o PL20, né, que vou falar, ele é um retrocesso terrível, não? No Código de 1940, quando se consegue que o aborto seja legal nos casos permitidos por lei, quando as meninas, não, quando você foi violada e ficou embaraçada. Então, como que isso é um grande retrocesso? Mas o mais grave é que esse projeto de lei proposto por esse senhor Cavalcanti, não vou falar, esse senhor, ele consegue unir a toda a bancada fundamentalista religiosa, e é a partir de argumentos religiosos e essa bancada que propõe o projeto de lei. O Lira lo aceita porque nós somos, como as mulheres, somos como barganha política, não? Então, não, você vai terminar o mandato, tem que pôr nos seus projetos, não? E troca de favor, não suporta.
Então, mas os fundamentalistas religiosos e que põem todos esses argumentos, né? Da fé, da defesa da vida em abstrato, uma vida que não se sabe de que vida está falando. Então eu queria trazer aqui uma coisa que é muito certa, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apoiou esse projeto de lei. Né? Isso é um crime. Não é de estranhar que uma instituição misógina, racista, hierárquica, não? Tudo o que ela ha sido e tem sido na história, não? Tenha esse posicionamento. O que fica impactante é como não tem compaixão com as meninas, com as mulheres, não? Então, isso que é mais impactante. E outro problema é que aí precisa se esclarecer que uma coisa é, quando falamos de religião, nós temos uma experiência religiosa. Essa experiência religiosa. E para administrar a experiência religiosa das pessoas, se inventam as igrejas. Todas as igrejas são instituições feitas, organizadas por seres humanos. Então não há nenhuma perfeita, não existe um ser humano perfeito. Então, essas instituições religiosas criam normas, regras, falam, não? Sobre como deve ser a vida, como devem se comportar, tudo isso, as instituições fazem isso. Mas, e dentro dessas instituições, especificamente vou falar da católica, existe então, sim, em Roma, e os padres, os bispos e toda essa hierarquia. Mas a igreja é formada por todos os batizados, por todos, como está escrito em muitos dos congressos que se tem feito na igreja católica, a igreja somos todos nós que somos batizados, muitos padres, leigos, teólogos, teólogos, que tem também outra tradição cristã, não? E essa tradição cristã, através dos séculos, um dos princípios fundamentais para entender essa religião é a liberdade de consciência, que não podem ir em contra disso, que é a base da dignidade humana. Essa liberdade de consciência permite a cada pessoa que pertence a essa igreja, obriga essa pessoa a tomar decisões sobre sua vida de acordo a essa consciência sagrada do que você é, defendendo a vida e defendendo o melhor caminho para a sua vida. Esse é um dos princípios fundamentais. E esse é um dos elementos, porque há outros elementos, esse é um dos princípios que se ha levado na tradição, que ha passado por Santo Tomás, Santo Agostinho, todos os santos que vocês imaginem ao longo da história. E é um dos motivos pelos quais hoje a questão do aborto não é um dogma de fé. Não pode ser um dogma de fé. Então, porque o dogma, para nós católicos, um dogma de fé é que se eu tenho que seguir, se eu sou católica, eu tenho que seguir com os dogmas que a igreja tem estabelecido e acreditar. Por exemplo, da Virgem Maria, não? E esses dogmas de fé são aprovados pelo Papa e por toda a igreja quando há um consenso total em toda a igreja sobre esse assunto. Então, aí passa a ser dogma de fé. Se eu não sigo esse dogma de fé, aí eu tenho que sair da igreja, porque não sou. Mas se eu sigo todas as outras coisas e sigo os dogmas de fé, eu posso seguir com minha fé. Ou seja, eu posso fazer um aborto, todos que fossem necessários para minha vida ou para o que seja, e seguir sendo católica, ir à igreja, comungar, ter a fé. Por quê? Porque não é dogma de fé, é uma sugestão da igreja do comportamento que vocês devem ter e que a gente pode aceitar ou não aceitar.
não? Por exemplo, dizem que você não pode fazer planejamento familiar, sino com métodos naturais. Isso está no catecismo, não? Não é dogma de fé, mas é uma recomendação. E você tem que seguir isso. Imagina se hoje em dia todo o Brasil católico dissesse: eu vou seguir essa regra, não seria uma população de milhões e milhões maiores que na Índia. Por quê? Porque as pessoas fazem planejamento familiar, tomam um contraceptivo, porque senão como fazem para ter todos os filhos que Deus quer? Não pode. Então, aí tem muitos teólogos e bispos e padres e tudo. Não, você pode fazer o planejamento familiar, se não vai contra a sua própria vida. Ou os absurdos que a igreja disse que o casamento, que se você se casa é para ter filhos. Então eles não podem celebrar o matrimônio para alguém que é paraplégico, que não pode ter filhos. Não pode receber esse sacramento porque não pode ter filhos. Isso é um crime. Então, alguns bispos católicos e padres e teólogos dizem: não, sim, vamos permitir, e han feito o casamento deles e tudo, porque é totalmente absurdo. Mas, então, nossa igreja tem muitas coisas absurdas, mas o grave problema é que esses absurdos a população não os conhece. E o grave problema é que os políticos se apropriam de coisas que não são verdade, las manipulam, e como racionalmente não tem argumentos para dizer o absurdo, não? O inconstitucional que é esse CPL, então eles utilizam coisas religiosas, dizem: ai, abrir este escrito, defender a vida, mas não dizem que vida, a vida em abundância, por quê, a vida de quem, como. Então, há toda essa manipulação religiosa, que é muito estratégica e que são as que usam os fundamentalistas, porque não têm a possibilidade de dar outros argumentos, de dizer: como que eu não vou poder, uma criança de 13 anos, obrigá-la a ser mãe, não? Que não conhecem de seu corpo, e obrigá-la, e se faz a interrupção da gravidez, vai presa 20 anos? Não, tão absurdo, tão ilógico, tão fora da realidade, que então a gente diz: não, impossível. Mas temos nos centros de saúde, eu acompanhado, em muitos centros de saúde, enfermeiras, médicas, que chegam a uma menina grávida de 13, 14 anos: não, mas veja, não, vai ter o seu filho, a gente acompanha, a gente cuida, você pode doar, não. E como não é serviço de aborto legal, porque como que vai matar uma vida, isso não. Então, e trazem todos os elementos religiosos. Ou seja, toda a manipulação, ela está ali aplicada na sociedade. Está presente na sociedade. Por isso que hoje, creio que é muito importante o posicionamento de católicas pelo direito de decidir, para dizer claramente por que seguimos publicando, por que nós somos a favor da consciência, dessa possibilidade de entrar em sua consciência e decidir sobre seu corpo sagrado, e que somos moralmente e eticamente, não? Temos uma ética e uma moral para poder tomar decisões sobre nossas vidas e sobre nossos corpos, e não deixá-las nas mãos desses políticos e clero religioso absurdo que não sabe nada da realidade, nada. Que não é tempo, deixa eu falar elas, senão eu sigo falando. Muito bom. Perdão. Então, depois se a gente perguntas, depois seguimos. Vai surgir perguntas de vocês, depois a gente vai abrir um momento para vocês comentarem. Aí, Noellen, por favor, pode se apresentar. Bom, boa tarde, gente. Primeiro queria te agradecer, enfim, pela proposta do filme, agradecer a Feline pelo convite, e a galera do Unidos por organizar. E a Miriam, ouvir a Miriam e estar aqui com essa mesa, confesso que estou muito orgulhosa. Eu organizei uma breve fala, que é para não me perder também e ficar aqui divagando. E eu acho que eu queria começar
eu separei a minha fala em duas partes, uma sobre o curta e uma sobre o PL, e as duas que se conectam. E eu queria começar falando do silêncio, né? Que o próprio filme já começa, né? O nome do filme é A Boneca e o Silêncio. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi o curta em casa, eu vi em casa e vi aqui que era para estar preparada, foi o silêncio. Me chamou muita atenção que a Marcela, ela fala pouco, né? O companheiro dela, ele fala bastante, ele fala alto, o pai dela fala, mas ela sempre permanece em silêncio. Isso me chamou muita atenção durante o filme. E quando ela fala, ela também fala mais baixo do que os homens, do que os dois homens da história, né? E eu fiquei pensando nessa questão do silêncio, e não tem como, acho que, a gente pensar nessa questão do silêncio. A gente tá falando, né, a Marcela e tudo mais, no quanto a gente tem uma história que condenou as mulheres ao longo da história, que nos condenou ao silêncio, né? Nosso lugar primeiro na casa, mas sempre uma voz em segundo lugar. E no espaço público essa voz sequer poderia ser ouvida, né? Porque tem outras pessoas que podem falar por nós. E quando eu falo em falar, não é unicamente no sentido de emitir som, né? Estou eu aqui falando, vocês estão me ouvindo. Mas também no sentido de colocar o nosso corpo e as nossas vontades no mundo, de decidir por nós mesmas também. E acho que quando pensar essa questão do silêncio, pensar o PL, pensar a problemática do aborto, está muito relacionado a isso, porque não somos nós que podemos decidir sobre o nosso próprio corpo também, né? Vem um padre, vem um pai, vem um companheiro, é o médico, é o jurista, é o Conselho Federal de Medicina, enfim, uma série de outras instituições, outras pessoas que se acham no direito de falar por nós. E indo mais longe ainda, vocês também já devem ter visto, tem algumas cartas, algumas músicas, enfim, cartas do feto pedindo socorro para sua mãe. Então até uma coisa que sequer existe, que pode ter o direito de falar, pode falar em nosso nome. E eu queria começar por essa questão do silêncio, porque eu acho que ela é importante para a gente pensar essa discussão, né? E tem uma pesquisadora, que é a Flávia de Matos Mota, que ela é muito legal, e ela tem um livro que chama Sonoro Silêncio. E eu acho que isso é muito legal. Essa jogada ela é muito boa, porque, bem, as mulheres, as crianças, as pessoas que podem gestar, elas não podem falar que abortaram. Porque no momento em que elas falam, elas estão confessando um crime, né? Então, o silêncio. Mas, ao mesmo tempo, os impactos sociais desse silêncio, eles são muito ruidosos. Daí, daqui a pouco, eu trouxe vários dados aqui pra gente conversar. Mas o quanto esse silêncio, ele é um silêncio no sentido de nos calar. Mas ele produz muito barulho na sociedade, né? E no caso da Marcela, pensando no curta, né? Tá o silêncio. Daí a minha leitura sobre o silêncio da Marcela. Mas tá ela em silêncio, mas com um olhar muito forte de quem tá com a cabeça girando o tempo inteiro. Ela tá indo conversar com o companheiro, mas tá todas as pessoas que estão ao redor dela estão olhando para ela fixamente. Então esse barulho da sociedade que julga e é muito louco, porque é internalizado, porque as pessoas não estão falando efetivamente nada para ela, mas elas estão todas olhando para ela. E acho que isso é forte, né? Daí o medo, então a solidão da casa abandonada, a agulha de tricô, o sangue escorrendo, e acho que a imagem final, ela é muito legal, e acho que conecta muito com a mobilização sobre o PL também. Porque achei muito sintomático que quando a Marcela tá no casebre abandonado, enfim, né? Quando ela realiza o aborto, são outras mulheres que aparecem ali, são outras pessoas que podem gestar ali. E o sangue dela se mescla com esses outros sangues. E isso acho que isso é muito forte, porque não são os juízes, não são os médicos, não é o CFM
que vai estar acolhendo ela. Foram essas outras mulheres que talvez padeceram também pelo mesmo motivo que ela, né? E eu achei isso muito forte. E pensando agora no PL, né? Eu vou tentar apresentar ele muito rápido. Mas pensando no PL, o que fez a votação do PL não sair agora, por exemplo, foram as mulheres nas ruas, foram as pessoas que já estão nas ruas gritando: a gente vai falar e a gente vai ocupar, e o corpo é o nosso corpo, né? Então eu achei isso bonito do curta, assim, achei bem forte. Eu acho que eu posso fazer um Claro. comentário. É que um comentário sobre essa questão do sangue, que a gente vê uma mudança da cor do vestido dela também, né? Logo depois da realização do aborto, ela muda para vermelho, né? Então o corpo dela já é colocado nesse lugar do sangue também, né? Tudo ali está associado ao sangramento, né? E também a gente pode pensar sobre esse papel da mãe dela, né? Que acolhe muito ela ali, mas que ela não é presente no agora, na narrativa, na realidade, né? Mas o que será que aconteceu com essa mulher, né? Por que ela não está ali na história, né? Sim. E a questão do vestido, eu reparei agora só, mas se vocês repararem, a boneca também está com vestido vermelho. Quando ela volta para a infância, ela, criança, está com vestido vermelho, e a boneca também tem o vestido vermelho. E daí quando ela, enfim, se chegou a óbito, me parece que sim, mas é essa figura do vermelho, acho que também para marcar, né? Bom, essa é uma parte, vou ir para outra parte que é sobre o PL, tentar apresentar ele muito rapidinho. Bem, né, o que é esse PL, quando ele foi apresentado, o que ele está dizendo. E daí eu trouxe uns trechos do PL e também um pouco da justificativa. Porque a justificativa é tão absurda que, assim... Não, porque desde o século XIX, cala a boca. É um nível de absurdo. É absurdo. É uma aula de misoginia, né? Uma aula de misoginia. Revisionismo histórico. Também, nossa. E bem, né, o que diz o PL 1904 de 2024, que foi proposto há um mês atrás, gente. Foi proposto dia 17 de maio. Lembrando que estamos em 2024. Lembrando que estamos em 2024. E daí, né, bem, né, foi proposto pelo Sócrates Cavalcante do PL. Não é bom saber pra a gente marcar essas pessoas. A gente também tem que marcar essas pessoas, acredito. Sí, y sobre todo ver cómo hay como 12 mulheres del Congreso Nacional que también apoyaron eso, ¿no? Ahí están los nombres de 31 diputados que colocaram isso. E o Arthur Lira, né, gente? Não vamos esquecer. Exatamente. Enfim, né, foi proposto pelo Sócrates Cavalcante, com outros 33 deputados que assinaram, e como a Miriam falou, né, com 11 mulheres que assinaram esse documento também. E daí o que está dizendo esse documento? Vai alterar o Código Penal dos artigos 124 ao 128 do Código Penal. E daí vai dizer que a pessoa que provoca o aborto em si mesma ou consentir que outro provoque pode ser presa de 6 a 20 anos. Isso também é a pessoa que provocar esse aborto, né? E daí, o Código Penal de 1940, ele descriminaliza o aborto em caso de violência sexual em risco de vida para a mulher. E mais recentemente a gente tem a possibilidade de realizar o aborto por anencefalia fetal. Então, em 1940, não se punia o aborto praticado por médico nessas duas causas, né? Violência sexual contra a mulher e risco de vida para a gestante. Só que o que esse PL vai dizer? Que no caso de gravidez resultante de estupro, se a gravidez resultante de estupro, se resulta de estupro e houver viabilidade fetal presumida em gestação acima de 22 semanas, se aplicará a excludente de punibilidade prevista nesse artigo. Então, depois das 22 semanas, uma pessoa violentada pode ser criminalizada de 6 a 20 anos. E tem uma outra questão aqui, deixa eu achar. E um detalhe muito importante, né? Que esses casos que são analisados de violência passam normalmente das 22 semanas, né? Exatamente. Então, principalmente para as meninas que demoram para identificar que está grávida.
E quando está falando sobre o aborto, a pessoa que se autoprovoca o aborto, se fala o seguinte, isso aqui é muito forte também. O juiz poderá mitigar a pena conforme exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção se torne desnecessária. O atingir o agente de forma tão grave que a sanção se torne desnecessária é a Marcela, num casebre, com uma agulha de tricô. É disso que ele está falando, que o juiz pode não aplicar pena. É nesses casos. Então, se a morte der caso, não precisa penalizar. Então, e daí que é importante a gente voltar para isso, né? O que acontece que o aborto tardio acontece? O que acontece que o aborto tardio acontece? O que leva a isso? O que acontece nesse Brasil? Em que contexto que esses deputados criam um PL desse, né? Então, eu trouxe alguns dados aqui do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que são dados de 2022, que é a última publicação, né? Foi publicada ano passado. E o que a gente vê é que o maior número de registros de estupro de vulneráveis se deu em 2022. Uma série histórica, desde 2011. 2011 teve quase 44 mil pessoas que foram violentadas. Em 2022 a gente tem quase o dobro disso. E para além de ser quase o dobro, a maior parte dessas pessoas são crianças, são pessoas vulneráveis, que não têm a possibilidade de consentir. Quando eu estou falando pessoas vulneráveis, a gente está falando de crianças de 0 a 14 anos e pessoas com deficiências, enfim, acamadas. Todas as pessoas que não podem consentir, mulheres bêbadas, pessoas que podem gestar bêbadas. E lembrando que é um número subnotificado. E é um número subnotificado. Isso são dos registros policiais. E a gente sabe que a maior parte das vítimas de violência sexual não chegam nos serviços policiais. Por medo, por desconhecimento, uma série de outras questões, né? E desse número de quase 80 mil pessoas violadas, e da maior parte delas serem crianças, a maior parte são meninas. Então, quando a gente... São meninas e também são meninas negras. Então, quando a gente olha para os dados da violência sexual no Brasil, a gente vê que tem idade, que tem cor, que tem sexo, tem idade e tem cor. Então, isso, para pensar, a gente pensar a violência sexual, né? Também, os maiores índices de violência sexual ocorrem dentro de casa, por familiares, pessoas próximas. Então a gente pensa, né? A gente não pode falar sobre educação sexual nas escolas, porque isso seria uma tarefa da família. Mas é essa mesma família que violenta as crianças. E são os mesmos deputados que impedem que tenha educação sexual nas escolas que estão aprovando isso aqui, esse PL. E por isso que a gente fala que é um PL de estuprador. Porque defende o estuprador, né? O problema do aborto não é uma questão da pessoa que vai recorrer a isso, né? É um problema do Estado, que está negando proteção a essas meninas. E daí, bem, se essa pessoa chega a engravidar, essa criança chega a engravidar, daí temos outro problema. Onde estão os centros de referência de aborto legal no Brasil? Tem um estudo da Mariana Jacobs, que foi feito aqui na UFSC, que ela vai falar que cerca de 3,6% dos municípios brasileiros têm serviço de referência ao aborto legal no Brasil. E daí a gente pensa que em Santa Catarina, que é para não distrair muito, a gente tem 4 aqui. 2 em Florianópolis, 1 em São José e 1 em Blumenau. Não, 1 em Florianópolis, José e Joinville e 1 em Blumenau. Joinville, claro. Um em Florianópolis. Sim, é verdade. Tá aqui anotado, gente. Tem um em São José também. Sim, São José. São 4. Isso. Não entendi. E o que a gente vê?
eu queria fazer um exercício aqui, se a gente pensa uma mulher, por exemplo, de Chapecó, lá do oeste do estado. Se a gente vê a distância para cá, dá cerca de 8, 9 horas. Se a gente olha para o preço de uma passagem de ônibus, na rodoviária, uma passagem está cerca de R$250. Uma passagem, não é ida e volta, é uma passagem. Se a gente está falando de uma criança, essa criança precisa vir acompanhada. Então a gente está falando só de passagem, no mínimo R$100, R$1.000. A gente precisa de estadia, precisa de alimentação. Então, o que acontece? Que essas crianças não chegam nos serviços antes das 22 semanas, né? E a gente está falando também que crianças em geral demoram mais para descobrir uma gestação. Se mulheres adultas já demoram, quem dirá crianças, né? Isto. Vou tentar me agilizar aqui. Mas se a gente... Daí, agora fechando para pensar o problema do número de mulheres mães, de meninas mães no Brasil, que os números também são altíssimos. E eles são regionalizados também. E daí tem outra questão. Tem gênero, tem idade, tem cor e tem região. Os maiores índices de mulheres mães no Brasil estão na região norte e nordeste. Isso não quer dizer que no sul não tem e que não seja um problema também. Mas o que a gente está falando é que são nesses estados que tem mais, são nesses estados que há menos investimento público em saúde, enfim, uma série de questões, né? E daí quando a gente olha para aqui, novamente, esses dados são do estudo da Rede Feminista de Saúde. Quando a gente olha para cá, para a Grande Florianópolis, entre 2010 e 2019, 643 meninas foram mães, de 0 a 14 anos. E quando a gente olha para Florianópolis, para essa cidade aqui, a gente vê que nesse período 212 meninas foram mães. Meninas que deveriam ter tido acesso ao aborto legal. E a gente está falando aqui em Florianópolis, onde a gente tem um serviço de aborto legal aqui na cidade e um em São José. E daí a gente volta lá para Chapecó, em que a pessoa tem que andar 8 horas, no mínimo, para acessar o serviço de abortamento legal. E daí a gente pensa esses números. Se esses números aqui na região, na Grande Florianópolis são esses, o que acontece nos interiores desse país também, né? Onde muitas vezes as informações chegam menos, etc. E para finalizar, eu só quero lembrar que esse PL não é o único. Se a gente volta lá no passado, quando do voto da Rosa Weber, a possibilidade de voto da Rosa Weber na DPF 442, a gente lembra da movimentação toda dos deputados conservadores, neoconservadores, da extrema-direita, para tocar projetos de lei para tentar criminalizar a prática. A gente lembra, por exemplo, da deputada Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, que estava tentando tocar a urgência do Estatuto do Nascituro. Né? Então a gente está lidando com isso e os projetos de lei na Câmara de Deputados para que projetos tal qual esse ou piores que esse estão acontecendo. Esse não é o único. E daí pensar na atenção, né? Pensar na atenção a esses projetos. E por fim, era isso, gente. Muito obrigada, Noeli. Nossa, você trouxe dados muito importantes.